Corinthians acerta com promessa e promove multa multimilionária. Últimas horas para se livrar de Avelar e Luan. Proposta do Botafogo por Mosquito anima, mais Vitor Pereira veta e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, depois de ter sofrido um acidente de carro e ir parar no hospital, Fred Rincon se encontra em um estado muito crítico, segundo informações locais. Na verdade, segundo o Dr. Laureano, em boletim médico, a saúde do jogador é muito crítica e eles estão tentando fazer de tudo para gerir esta situação e contornar os danos causados pelo acidente. Ainda segundo o próprio médico, Rincon teve um trauma crânioencefálico após o acidente e caso ele se recupere, poderá sofrer permanentemente com essa lesão. Seu filho já está em Cali no hospital e pediu para que todos orem por seu pai e tentem contribuir de alguma forma. Por fim, é válido ressaltar que até chegou a rolar um boato na noite de ontem de que ele teria sofrido uma morte cerebral e logo depois isso tudo seria confirmado pelos médicos. Só que felizmente não, essa informação partiu de um jornalista, que eu nem vi qual foi, que tentou cravar a morte dele em troca de engajamento. Ainda assim, a situação é bem delicada e as chances são bem remotas de serem revertidas, mas nada é impossível, né? O Corinthians voltou a campo nesta segunda-feira, visando se recuperar da partida de domingo e já se preparar para de quarta-feira pela Libertadores. E bem, uma das preocupações da Fiel no final de semana foi em relação a Paulinho e William, que deixaram os gramados no intervalo para o segundo tempo com dores musculares, recebendo até um tratamento básico ali no banco de reservas. E na tarde de ontem, ambos ficaram apenas na parte interna do CT, fazendo trabalhos regenerativos. A tendência é que nesta tarde os dois voltem a campo e complementem o primeiro e último trabalho antes do jogo contra o Deportivo Cali amanhã, e assim estejam em campo novamente. O mesmo também vale para Fagner, que antes era dúvida para essa partida, mas treinou normalmente com o time reserva e deve sim ser titular na quarta-feira. Portanto, visando força máxima para o campeonato, a tendência é que tenhamos um time com Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz ou Maicon, Renato Augusto e Paulinho, William, Adson e Jô, praticamente o mesmo time da semana passada. Essa é a tendência, certo? Bom, jogo em casa, precisando da vitória contra um time relativamente fraco, apesar de terem ganho do Boca, então o mínimo que a gente espera é um 2-0 para impor respeito e mostrar que o Timão ainda está vivíssimo no campeonato, certo? Nesta terça-feira, a diretoria do Corinthians acertou os últimos detalhes do primeiro contrato profissional do atacante Wesley, que pertence ao Sub-17 alvinegro. De acordo com pessoas do meu timão, o novo vínculo será firmado ainda hoje por mais 3 temporadas, que é basicamente o tempo limite para jogadores com menos de 18 anos. Só que, além disso, o contrato também terá uma multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais, só que ela vai ser válida apenas para o mercado internacional, enquanto para o Brasil esse valor ainda não foi especulado, mas deverá seguir os mesmos moldes dos demais e ficar ali na casa dos 50 e 60 milhões de reais. Ainda assim, é bom ressaltar que o Wesley foi um dos principais destaques da categoria Sub-17 no ano passado, junto com jogadores como Breno Bidon, Guilherme Biro e o próprio Pedro, que hoje está no Sub-20 com 16 anos. Por isso, toda a cautela do mundo em cima desse jogador é muito necessária, afinal, talentos como ele despertam interesses em vários gigantes mundiais ainda quando estão na base, e perdê-lo porque não fizeram um contrato profissional com uma multa minimamente de respeito seria muito amadorismo, Então, olho nele. Há pouco menos de 12 horas para o fechamento da janela de transferências do Brasil, o Corinthians ainda não recebeu uma proposta oficial pelos 2 jogadores com mais potencial de saída nessa janela. Estou falando de Luan e Danilo Avelar. Ambos não estão mais nos planos da diretoria e muito menos de Vitor Pereira. Por isso, estão quase com uma plaquinha de venda na cabeça para ver se conseguem receber uma proposta ainda hoje. O desespero não é nem tanto porque eles estão parados e sem nenhuma perspectiva de
serem utilizados pelo português, mas sim pelo alto custo que os dois geram por mês ao timão, cerca de R$1.200.000. Por isso a diretoria vem diminuindo suas exigências e disse aceitar dividir os vencimentos de ambos com outras equipes do futebol brasileiro. Inicialmente a ideia era de negociá-los visando se livrar da maior porcentagem possível dos salários desses dois. Só que, como ninguém chegou no Corinthians e ofereceu algo nesses moldes, então as exigências baixaram e a espera é que agora cheguem mais propostas. E aqui, caso elas cheguem do mesmo jeito que foi pedido, o Timão teria aí uma economia de mais ou menos 600 mil por mês. Já daqui até o final do ano seria de 10 milhões de reais. Então temos aí mais ou menos 8 horas a partir do momento em que esse vídeo está sendo postado, 4 horas da tarde, para que essas propostas por pelo menos um deles cheguem, senão a gente está muito ferrado, hein, fiel? E falando no mercado da bola, na noite de ontem acabou surgindo algumas informações do portal All Sports de que o Botafogo, comandado por John Textor, teria feito uma oferta para o Corinthians, visando adquirir em definitivo o atacante Gustavo Mosquito. Segundo dizia a informação, nos bastidores falavam-se num potencial negócio de compra avaliado entre 4 e 4 milhões e meio de dólares, cerca de 20 milhões de reais na cotação atual. Porém, logo em seguida o portal Meu Timão apurou que essa história na verdade não existe e descobriu também que nenhum jogador que está sendo utilizado por Vitor Pereira nesta temporada, ou que ele tem pelo menos planos para o futuro, será negociado nesta e talvez na próxima janela, a menos, é claro, que seja algo muito grande e irrecusável. Então, a menos que ofereçam, sei lá, 15 milhões de dólares pelo Mosquito ainda hoje, não vai ter negócio por ele. O que vocês acham disso, hein, fiel? Bom, vez ou outra quando eu falo do Mosquito, eu vejo que muita gente valoriza demais ele e pensa em valores astronômicos para ele sair do clube. Já vi gente pedindo 20 milhões de euros, 18, 15, só que se a gente for parar para pensar, ele não tem nada de especial desse jeito para valer tudo isso. Só a asma que ele tem, apesar de não parecer, já deve incomodar os outros clubes. E se for levar então a técnica dele, aí o valor diminui mais ainda. E não que eu esteja diminuindo o cara, ele realmente tem muita importância pra gente, a gente valoriza muito o Mosquito. Mas entre ele e sei lá, o Wesley do Palmeiras, que é 6 meses mais novo que ele, quem vocês acham que teriam mais ofertas? Bom, cada um com sua opinião, mas eu não acho que o Mosquito sai do Corinthians por mais de 10 milhões de euros não, viu? Muito difícil. Espero que sim, mas acho muito difícil. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!